Abrimos a PIA solicitadores 100% online, 100% online. Se nós estamos a fazer algo no mundo da solicitadoria, então o mundo da solicitadoria tem que ficar melhor. Ponto final. Bem-vindos ao podcast PIA. Alô, Soares, tudo bem? Tudo Estás-me a bem, ouvir bem? tudo ótimo. Está ótimo. Impec. Ouves-me Então bem? está tudo preparado aqui para mais um episódio, finalmente, episódio 32 daqui do podcast PIA, e para falar aí de um tema bem interessante. Mas antes de avançarmos com o que quer que seja, olha, obrigado pela tua disponibilidade para estares aqui. Nós agora temos esta estratégia de juntar sinergias entre escritórios. Tu, que és o Managing Associate do escritório da Expo, de Parque das Nações, o escritório abriu há menos de um mês. Queres deixar aí o feedback? Como é que está a ser este primeiro mês? Como é que está a ser a experiência? Claro que sim, claro que sim. Quero agradecer pelo convite, porque é sempre um prazer estarmos a trocar ideias. E gosto muito, primeiramente, de te ouvir. Depois disso, gosto muito mais de falar contigo. Impec. Um gosto. Pronto, o feedback que eu te posso apresentar é que isto está num rebuliço autêntico. Andamos numa correria, isto não paramos todos os dias. É quase aquele chamado das 8 às 8, sol a sol. Também já é próprio da nossa profissão, não é? Já é próprio da nossa Também é profissão verdade. andar constantemente neste ritmo. Exatamente. Por isso é normal, mas especialmente quando temos um escritório, ainda por cima, um escritório no Parque das Nações, quer dizer, é dos sítios onde se consegue ter trabalho mais alucinante, porque vocês aí apanham de todo o tipo de clientes e todo o tipo de necessidades, e por isso é normal. Mas olha, mais uma vez, já dissemos isto publicamente várias vezes, mas agora que estamos aqui a gravar este episódio, eu aproveito. Bem-vindo à PIA, espero que isto corra da melhor forma possível, e é uma honra contar com talentos como tu e o Miguel na equipa. É espetacular, porque depois também nos acrescenta isto, que é poder produzir conteúdo desta forma, descontraída. Isto é literalmente uma conversa, temos a possibilidade de quem nos segue poder absorver também o melhor deste tipo de conversas, e é isso que vamos fazer hoje. Hoje o tema é um tema quentinho a ferver, quase a sair do forno. Na verdade são dois temas, que é a isenção de IMT e imposto de selo para jovens até os 35 anos e também a garantia pública para financiamento não de 100%, a garantia é para 10% ou até 15%, mas que permite então o financiamento a 100%. Esse ainda está no forno. Esse ainda está no forno, esse é o que está mais longe. Esse é o que está mais longe de vir aqui, para a entrada em vigor. Mas vamos ver até onde isto pode ir. Tem sido um tema muito quente, principalmente porque já há muita gente a fazer planos, e essa é a principal dificuldade associada a estes diplomas. Seja como for, acho que podemos aqui também abrir um bocadinho do véu do que é que vão ser estas medidas de um lado e do outro. Começamos, se calhar, com a isenção de IMT e imposto de selo. O que é que me dizes? Claro que sim. Acho que é até o que tem mais matéria para se espremer. Sim, sem dúvida. E sabes que ela é tão importante. Eu até vou abrir aqui um simulador de IMT para fazer aqui uma conta de repente para as pessoas terem uma noção. Hoje, alguém que queira comprar um imóvel para habitação própria e permanente de 300 mil euros, que na verdade já não é um imóvel tão generoso assim na maioria das zonas do país, estamos a falar só de impostos, IMT e imposto de selo, 13.377,58 euros. 13.377,58. Para a HPP. Habitação própria. Habitação própria e permanente, exatamente. E não é inocente porque é que eu meti aqui os 300 mil euros. Eu meti este valor porque a isenção que está prevista na proposta de lei vai até aos 316, a ver se eu não minto aqui. É isso. 316. Isso mesmo. Portanto, estamos a falar aqui de uma poupança significativa. Eu até posso meter mesmo 316.772. Estamos a falar de uma poupança de 14.685 euros. Sim. Portanto, de facto é muito significativa. E a ideia aqui é fomentar, eu acho que não é bem fomentar a compra por jovens, né? Acho que a ideia é dar aqui um benefício aos jovens até aos 35 anos para a compra da casa.
Portanto, em traços gerais, o que é preciso para ter direito a esta isenção de IMT Imposto de Selo? É ter até 35 anos inclusive, portanto a ideia é 35 anos até ao dia em que faz 36 é elegível para este benefício. Depois, o imóvel não tem como limite máximo 316 mil euros, o imóvel. Não. Ele pode ter um valor superior e pode ir até aos 633, exatamente, 633,453. Portanto, não é verdade que o imóvel tenha como limite os 316. O que tem como limite 316,772 é o limite da isenção do IMT e do Imposto de Selo. Portanto, para quem compra, por exemplo, uma casa de $500 mil, não estando totalmente isento, continua a ter uma poupança de cerca de 15 mil euros em termos de impostos, o que é fantástico. Boa, muito bem. Deixa-me só acrescentar aí uma, porque nos imóveis acima dos 633 mil, eu penso que não existe qualquer isenção. Não, aí não, é exatamente. Essa também é a ideia com que eu tenho. E há aqui uma nota muito importante. Nós estamos a dizer isto com base no projeto de lei, proposta de lei, na lei que, entretanto, foi aprovada pelo Parlamento, que foi uma lei da autorização, ou seja, o Governo ainda vai trabalhar o decreto de lei, que será publicado e entrará em vigor. Essa tem sido uma das principais dificuldades. Mas antes de irmos aí a essa parte mais legislativa de entradas em vigor e produção de efeitos e por aí fora, o que é que eu te perguntava? Qual é a tua opinião sobre isto? Sobre esta isenção de IMT e Imposto de Selo? Isto a olho nu é fantástico. Isto a olho nu, para quem quer comprar casa, quem quer adquirir um imóvel, isto é fantástico, não é? Mas lá está, depois vem a oferta de mercado. Vem o esgotamento, não digamos esgotamento, mas vem o excesso de procura para a oferta que existe, vem a inflação dos preços das próprios imóveis, que muitas vezes são inflacionados, não é uma inflação... Achas que isto pode provocar uma inflação num determinado segmento de mercado, ou não? Acho que sim. Com o HPP, acho que sim. Ok. Sendo que há aqui uma parte interessante, é que não serão todos os jovens até aos 35 anos a ter acesso a isto, porque para quem já comprou um imóvel está afastado. Para quem comprou, ou seja, para quem já é proprietário de um imóvel ou foi proprietário num dos últimos 3 anos, está afastado desta possibilidade. Mas sim, eu acho que contribui para essa inflação localizada. Se calhar não sou. Porque é isso mesmo, é uma inflação localizada. Acaba por como é que é possível de um momento para o outro. E primeiro isto, a correria aos imóveis sempre se deu, não é? Entrou a inflação em modo crescente, a pique, e agora com esta isenção primeiro já há medidas preventivas nos contratos de promessa, que é logo essa. Já há montes de contratos de promessa que se faz já com cláusulas a prever a entrada em vigor da lei número 30 a 2024. Só aí ver-se logo que isto, não digo que rebente qualquer tipo de bolha, mas que seja um indício para que os valores dos preços dos imóveis subam a um nível ridículo. Sim, esse tem sido um trabalho que nós temos feito bastante, é trabalhar muito próximo com agências imobiliárias que têm tido um problema crescente. E, curiosamente, nós escrevemos um artigo no site há talvez uma semana e meia, eu já ando aqui meio perdido com os prazos, mas se calhar já foi há umas 2 semanas, que dizia exatamente para quem vai fechar agora no CPCV como comprador e está nesta situação de ser um jovem com a idade inferior a 35 anos, ou por outro lado, para quem vai fechar um CPCV como vendedor e do outro lado tem um jovem ou mais do que um jovem com a idade igual ou inferior a 35 anos, as cautelas que tinha que ter. De um lado para não perder o sinal e não perder o negócio, do outro lado para também não ter o imóvel parado durante demasiado tempo, e depois, passado 2 ou 3 dias, e esse artigo, desculpa, tinha como base os vários pedidos que nos eram relatados por imobiliários no sentido do adiamento de escrituras e TPAs, e estamos a falar de adiamentos que não estavam previstos nos CPCVs, portanto eram adiamentos que estavam a ser forçados por pessoas que tinham que escriturar
em junho, em julho, no máximo agora em agosto. E daí vinha o nosso alerta. Para quem vai fechar agora um CPCB, tenham esse cuidado de prevenir a vossa posição e tentar negociar os timings do CPCB para não serem surpreendidos. E foram muitas imobiliárias que vieram com este feedback, e depois saiu uma notícia em que a APMIP também deu esse feedback, e tem havido muitos relatos desse género. Já houve muita gente a entrar em litígio nas últimas semanas com os vendedores e vendedores com compradores por causa disto. E há aqui algumas cautelas que se podem adotar, nomeadamente no CPCB. Acho que será, se calhar, a maior cautela que se deverá aplicar será no CPCB. Sem dúvida. E na medida como se concordo perfeitamente com isso. Haverá de haver mais, eventualmente, mas o CPCB diria que seria a maior cautela que se poderia adotar. Sim. Há duas principais como comprador. A primeira é estabelecer logo um prazo mais alargado para a escritura. Portanto, poderá vir no CPCB também, não é? Exatamente. Ou então, se o CPCB tiver um prazo pouco alargado, algo como 60 dias, 90 dias, colocar expressamente que, caso a medida não tenha ainda produzido efeitos, mais do que entrar em vigor, porque a entrada em vigor pode ser enganosa. Exatamente. Se a medida ainda não produziu efeitos, pode ser prorrogado o prazo do CPCB por mais 60 ou 90 dias. Claro que isto vai sempre depender da cor das partes. Mas, pronto. Agora, efeitos no mercado que isto pode ter, eu concordo totalmente contigo. Há um impacto direto, que é esta poupança pode ser utilizada numa ótica de pessoas que já estavam a contar com este gasto no imposto e que de repente podem utilizar este dinheiro para fazer face a uma oferta competitiva, e portanto eu, se quero muito aquele imóvel, se calhar estou disponível a ir X% acima do asking price, porque por acaso as minhas poupanças até permitem isso. Sim, mas eu acho que o principal fator de inflação do mercado não é tanto este da isenção de IMT imposto de selo, é o outro ponto que vamos falar a seguir, do financiamento a 100%. Sim, esse da garantia para a entrada, não é? Digamos assim. Essa sim, eu acho que vai fazer toda a diferença. Ok. Ainda aqui no âmbito da isenção de IMT e imposto de selo, faço-te a pergunta. Então, imagina que temos um casal em que de um lado temos o namorado ou a namorada com, por exemplo, 37 anos e o outro tem 33 ou 34. Como é que isto vai funcionar? Um tem 37, outro tem 34. Na minha ótica, como jurista, eu aconselharia que o IMT, ou seja, a isenção do IMT do imposto de selo sofreria apenas só de um lado. Ou seja, era só aplicada apenas, neste caso, ao cônjuge. Neste caso, eles são falso casal, não é? São unidos de facto, portanto, é um falso casal, neste exemplo que eu tenho. Pronto, mas que acabava só por. Ou seja, se fossem os dois adquirentes, não é? Faziam os dois a escritura. No momento da emissão das guias, a parte elegível à indivídua com menos de 35 anos seria isenta de imposto de selo e de IMT, e a parte praticada de IMT ao senhor de 37 anos seria completamente igual à taxa aplicável. Sim, é o que faz sentido, porque aqui nós estamos a falar de uma incidência subjetiva, portanto a incidência do imposto não é sobre o casal, mas sim sobre cada pessoa, e aqui é o que faz sentido. Sendo também um imposto real, não é? Exatamente. No fundo, o que vai acontecer nesse tipo, e eu acho que já podemos dar isso como garantido, apesar de não termos ainda diploma final, é praticamente garantido que, tendo duas pessoas em que uma tem idade igual ou inferior a 35 anos e a outra não, no fundo vai incidir isenção sobre metade do imposto, digamos assim. Portanto, a letra da lei é isso que se retira. Exatamente, a letra da lei de facto é isso que se retira. Há uma outra novidade que é interessante, que permite uma poupança até 500 euros para cada pessoa, que é, fala-se na isenção dos emolumentos de registro, ou seja, os emolumentos que se paga à conservatória, que, parecendo que não, são mais 500 euros que se poupa, porque são 250 para o registro de aquisição e 250 para o registro da hipoteca, portanto é mais uma isenção muito, muito interessante.
E depois surgem aqui várias questões. Por exemplo, quem já escriturou agora, até porque falou-se na possibilidade de efeitos retroativos. Exatamente. Para quem escriturou agora em junho, julho e vai escriturar no fundo até à produção de efeitos da lei, como é que fica nessa posição? Vai beneficiar de alguma coisa? Não vai beneficiar de nada? Visto que a lei, pelo menos o que eu retirei da lei, é que a lei não terá efeitos retroativos de toda a minha interpretação. Sim, essa também é a minha ideia. Isto é a minha ideia, mas não sei, visto que ainda não está completamente desenhada e materializada, depois também vai levantar muitas questões, não é? Eu penso que não diria os injustiçados, não é? Mas os que se adiantaram e que não tiveram esta referida cautela, ou pela própria ignorância, não é? Isto também não se fala assim há tanto tempo, diria que haverá qualquer instrumento que se possa requerer às finanças. Não sei, eu acho que isto... Não sei até isto vai depender do diploma final. Vai depender do diploma final, porque para já a lei da autorização, o diploma que nós temos conhecimento é até mais assustador num aspecto, que é esse diploma fala na entrada em vigor ao dia seguinte ao da sua publicação. Exatamente. Mas só produz efeitos 60 dias depois. É verdade que têm existido várias informações de fontes próximas do governo que indicam o contrário, ou seja, indicam que o decreto-lei vai ser preparado para entrar em vigor e produzir efeitos a 1 de agosto, ou pelo menos produzir efeitos a 1 de agosto, mesmo que a entrada em vigor seja antecipada. Isto porque nós estamos a gravar a 8 de julho e, portanto, mesmo que o diploma seja publicado amanhã, entre em vigor a 10 de julho, e por isso os 60 dias seriam apenas em setembro. Mas há uma quase garantia de que vai produzir efeitos a 1 de agosto. Ainda assim, atenção, cautela para quem fecha CPCDs como comprador, não joguem com a data de 1 de agosto, porque esse é um risco muito, muito próprio, e eu sinceramente creio que não vai haver nenhum mecanismo de efeitos retroativos. Eu acredito que não. Inicialmente falou-se na possibilidade de retroagir a abril. Sim, era isso. E aquilo coincidia com a tomada de posse do governo, porque acho que a ideia ali era, como era uma das medidas deste novo governo, não penalizar os eleitores deste governo, eleitores, salvo seja, obviamente que isto não é só para eleitores da AD, mas no fundo produzir efeitos até à altura em que o governo já teria tido condições para levar isto avante, caso não estivesse dependente de acordos no Parlamento. Não sei se isto vai avançar, tanto quanto eu conheço, não terá efeitos retroativos, e, portanto, à partida só poderá beneficiar desta isenção quem comprou depois da produção de efeitos desta lei. Muito bem, acho que não ficámos aqui... Sim, se calhar só acrescentar, porque pode não ter ficado bem explícito, que não é só pela idade, os fatores, não é? Sim. Vários fatores, para além dos 35 anos, a idade igual ou inferior, temos também a dependência do IRS, e habitação cujo destino seja exclusivamente habitação própria permanente, porque pode existir pessoas que um terreno para construção, um prédio rústico, não vale a pena, porque é apenas exclusivamente para a habitação própria permanente. Exatamente. Prédio urbano ou fração de prédio urbano, não é? Exatamente. Sim. E há aí outro pormenor interessante, e é uma pergunta que muita gente nos tem feito aqui no escritório de Leiria, que é, imagina que eu sou herdeiro, não é? Sou herdeiro e a herança na qual eu tenho opinião hereditária, não é? A herança da qual eu sou herdeiro tem imóveis, eu estou impedido de beneficiar desta isenção porque tenho um direito sobre um património que tem imóveis? E a resposta é não, porque o diploma, lá está mais uma vez, o diploma que nós conhecemos fala no direito de propriedade sobre imóveis, e quando nós temos um direito ou uma herança, temos no fundo um quinhão hereditário, é um direito e não um direito de propriedade sobre o imóvel, portanto aí está tudo bem.
para quem efetivamente seja comproprietário ou proprietário, ou quer que seja, do imóvel, ou tenha sido nos 3 anos anteriores à entrada em vigor do decreto-lei, não vai poder beneficiar desta isenção. Ok, obrigado pelo alerta, estavam-me a escapar essas condições. Se calhar passamos aqui ao outro ponto da garantia dos 10%, que pode ir até aos 15%. Sim. Para jovens. No fundo, o que é que acontece neste momento? Salvo erro, desde 2018, por indicações macroprudenciais do Banco de Portugal, quando temos um financiamento, nós só conseguimos financiar-nos até 90% do valor de compra do imóvel ou 85% do valor da avaliação. E a razão aqui é, lá está, garantir que em caso de incumprimento, o valor do nosso imóvel é suficiente para fazer face ao valor da nossa dívida, e por isso é que, em teoria, acabaram os financiamentos a 100%. Demasiadas pessoas seguiram caminhos pouco recomendáveis, mas que eram uma alternativa no imediato, que eram créditos pessoais para combater os 10%, e depois de vários anos com esta prática, e lá está, não posso condenar porque percebo o desespero de muitas famílias na obtenção de uma casa, mas eu conheço demasiados casos assim, e o que acontecia era que durante os 8 ou 10 anos do crédito pessoal, as famílias estavam a pagar tanto do crédito pessoal como de um crédito à habitação de 150 ou 180 ou 200 ou 300 mil euros, e isso de facto representava um impacto muito, muito, muito grande, porque depois, ainda por cima, a taxa de esforço que tinha sido calculada só para o crédito à habitação e só para o crédito pessoal, ou seja, quem ganhava 1000 euros acabou por ficar com um encargo mensal de 1000 euros. E isto é de facto assustador. Agora, temos aqui uma nova medida. Não é? Fala-me lá um bocadinho sobre esta medida, Sérgio. Esta medida, como já foi referido anteriormente, não é? Ainda não, já foi promulgado o diploma, não é? Mas ainda não se encontra legislada. Ou seja, o que nos deixa aqui um bocadinho num balanço de ideias, que nada não o poderemos afirmar de momento, mas o banco, ou a entidade bancária aqui, tal como referiste, poderia financiar até 90%. De momento, o Estado entra como um financiador autêntico. Pronto. O que é que pode acontecer? O Estado entra até 15%, não é? Certo. Dependendo também das entidades bancárias, porque se os que financiarem 90%, o Estado também só entrará com 10%. Claro. Exatamente. E o Estado entra como um fiador autêntico, mesmo em caso de incumprimento. O Estado assume o risco à entidade bancária e o devedor passa, neste caso o jovem, com menos de 35 anos, passa, em vez de dever à entidade bancária, passa a dever ao Estado, e é por aí o caminho desta norma. Existe em condições... Sim, e é só dizer que em condições normais o fiador já é assim que funciona, ou seja, vamos imaginar que tu fazes um empréstimo bancário e que eu sou o teu fiador. Se por alguma razão tu não cumprires com a tua obrigação e o banco quiser avançar para execução, avança com uma execução contra os dois, normalmente porque o fiador renuncia ao benefício da execução prévia. Jurídicas à parte, o que é que isto implica? No fundo, eu, enquanto fiador, cada euro que eu vou ter que pagar por tua causa, eu depois tenho direito a reavê-lo, avançando com uma ação contra ti. Problema. Na maioria das vezes, não faz sentido o fiador avançar com nenhum tipo de ação contra o devedor principal, porque ele já ficou sem nada. Exatamente. Qual é o meu receio aqui? Nós temos uma expressão aqui no escritório que é: tu só não ficas a dever a duas pessoas, a Deus e às finanças. E aqui vai ser mais ou menos assim, porque uma dívida ao Estado, por causa destes 10% ou 15%, até 15%, vai ficar como uma dívida fiscal, cobrada em execução fiscal, e a execução fiscal funciona de forma um bocadinho diferente. Para além disso, quando tu tens uma insolvência singular, vamos aqui ao extremo. Vamos ao extremo em que a vida correu de tal forma mal, que infelizmente acontece mais vezes do que devia, e a vida correu de tal forma mal que a pessoa fica insolvente singular. Ficando insolvente singular, na maioria das vezes nós temos aquilo que se chama o perdão das dívidas, que é, em juridiquês,
a exoneração do passivo restante. E essa exoneração permite o perdão das dívidas relativamente a todos os credores privados, mas não quanto ao Estado. E as dívidas ao Estado permanecem mesmo depois da insolvência. Ou seja, esses 10%, tal como dívidas de IVA, de IRS, de IMI, quer que seja dívidas de impostos ou dívidas de contribuições, vão continuar a estar lá. Esta é uma coisa que me preocupa porque me parece que é algo que neste momento as pessoas não têm percepção. Por outro lado, há aqui um mecanismo que me deixa mais aliviado. É que tanto quanto eu sei, e lá está, reforço também estas palavras, que o diploma não está legislado ainda. Aquilo que foi promulgado e publicado foi, salvo erro, a lei de autorização ao governo. Sim, foi, exatamente. Pronto, já não tenho bem presente, mas creio que é assim. E o que está previsto é que a primeira parte que nós pagamos da casa corresponde precisamente a essa garantia. Exatamente, verdade. É isso, ou seja, quando eu pago os primeiros 15% do imóvel, eu estou a libertar o meu fiador, que é o Estado. Pronto, isto é uma vantagem porque... E a partir daí caduca. Exatamente, e aí caduca... Boa, é isso, obrigado pela ajuda. Porque qual é que é a importância aqui? Normalmente os incumprimentos não acontecem nesta fase inicial do incumprimento, acontecem mais à frente, o que permite depois... Ou pelo menos, se ficares a dever ao Estado, ficas a dever muito menos do que os 10% do imóvel. Mas há aqui também condições, não é? Para conseguir aceder a isto. Sim, senhor. E temos o mesmo parâmetro, que é dos 18 aos 35 anos. Mas aqui, se calhar, com uma nuance, que é, tem que existir uma residência fiscal. Ok. Cá em Portugal, tem de ser residência fiscal. Exatamente. Boa. Não podendo... E igualando a outra medida, não podem ser proprietários de outro prédio ou de outra fração, não é? Okay. Ou seja, fica a sensação que as duas medidas querem-se de mãos dadas, complementar, não é? A ideia é utilizar as duas ao mesmo tempo. E na minha opinião é o que faz mais sentido. Ter estas duas medidas dispersas acabar por não se complementar, acho que não faria qualquer sentido. Na minha opinião, volto a referir. Não sei se faria muito sentido, não sei se a tua é a mesma. Sim, repara, é um cenário, é uma volta de 180 graus, não é? Nós estamos a passar de um momento em que tu tens que ter 10% de entrada, e eu vou-me guiar aqui pelo mercado de leiria, que é aquele que eu conheço melhor. Aqui no mercado de leiria, qualquer T3, por mais antigo que seja, menos do que 200 mil euros é impossível. Portanto, significa que eu tenho que ter 20% de entrada e para aí mais uns 10 mil euros de impostos, portanto 30 mil euros, e de repente passa a não ter que ter nada, em teoria. Portanto, é uma volta de 180 graus. Eu não posso dizer que discordo, que não discordo. A questão da isenção dos impostos, eu discordo de uma coisa, que é a barreira dos 35 anos. Acho que... Não faria tanto sentido? Não faz, na minha opinião, não faz sentido. Porquê? Porque deveria funcionar exclusivamente, eliminava a questão de ter sido proprietário nos últimos 3 anos, e é algo como só funciona para a compra da primeira casa. Ponto. Se compraste uma casa há 10 anos atrás, não tens isenção. Acabou. E assim, o que é que... Primeiro, a grande fatia das pessoas que ia beneficiar da isenção iam ser pessoas, efetivamente, com menos de 35 anos. Mas não ia excluir pessoas com 40, com 45, com 50, que por alguma razão nunca compraram casa, fosse por opção, fosse por necessidade, e que agora, porque, repara, aos 40 anos é perfeitamente plausível que tu ainda não tenhas comprado casa. Com um salário médio como que temos em Portugal, que são 1.100 e qualquer coisa euros, se não me engano, é praticamente impossível tu juntares dinheiro num curto espaço de tempo para comprares um imóvel em que precisas de 50 mil euros de entrada. Portanto, é plausível que existam pessoas com 40 anos a quem este benefício aproveitava. Portanto, mas se calhar, deixa-me só aqui interromper só para não perder também o raciocínio. Se calhar depois aí entra o problema da banca da salvaguarda dos prazos. E por isso é que... Sim. Eu estava a falar só da parte da isenção de IMT de imposto de selo, que os 10% não concordo. A barreira faz sentido só até aos 35%. Sim. A isenção dos impostos é que não concordo. Mas acho que a junção destas duas medidas vai ter um efeito perverso no mercado. Por muito que eu concorde, ou seja, porque é que isto é ingrato? Tu olhas para a nossa posição, não é? E para a posição de qualquer jovem e dizes, de facto, isto faz sentido. Esta é a função do Estado. É equilibrar a situação de cada cidadão e colocá-los num patamar de dignidade, de uma vida
em que conseguem fazer uma vida normal, nomeadamente comprar casa. Por outro lado, pensas, há um problema de oferta. O que é que eu vou fazer? Vou aprovar medidas que vão alimentar essa oferta. Ou melhor, desculpa, que vão alimentar a procura, constrangendo ainda mais a oferta que já temos. E essa junção entre essas duas figuras pode tornar-se de alguma forma perigosa. E, aliás, eu não tenho dúvidas absolutamente nenhuma de que os imóveis vão aumentar de preço no imediato. Ponto. E já estão, não é? Já temos que ter essa noção. Sim. Há um prévio aumento. Sem dúvida. Claro, porque depois isto é um jogo de vontades, é um encontro de vontades. Desculpa, mas interrompi. Tínhamos aqui nos critérios, tu tinhas-me falado, salvo erro, da idade, que tem de ser dos 18 aos 35, e falaste-me também da residência fiscal. Muito bem. Mais? Não ser proprietário também, lá está o complemento. Okay. E no valor máximo da aquisição, que eu tenho, creio que são 450 mil. Ok, sim, também essa é a ideia que eu tenho, 450 mil. Creio que também existe uma nuance de rendimento bruto. Sim. Tu não podes ter um rendimento superior ao limite do 8º escalão do IRS, que são 81.000, não é? 81.200, creio eu. Anual, sim. 81.199. 81.199. É por aí. Isso mensal dá 5.000 e... Também não quero estar aqui a entrar por contas, mas creio que 5.000 e pouco também. Pronto, e penso que são esses os critérios, pelo menos do que eu absorvi da interpretação da lei, são esses os critérios. Não sei se... Sendo que comparando, uma vez que estamos... Desculpa, bloqueaste um bocado. Sendo que este escalão do IRS, este limite do escalão do IRS não se aplica na isenção de IMT e imposto de selo, pois não? Não. O aí não que se aplica é a dependência, só. No ano dos 35. Sim, e também seria estranho alguém ser dependente e estar a ganhar 300 mil. Sim, ok. Essa foi uma das críticas que foi feita a esta medida, à outra medida da isenção do IMT e imposto de selo, é estar a beneficiar jovens que sejam efetivamente ricos, não é? Pessoas que ganham, por exemplo, $500 000 e que ainda assim vão ter aqui uma isenção. Parece meio absurdo, mas lá está, houve aqui um critério mais de direção para um fator geracional. E acho correto, na minha opinião. Correto. Sim, compreendo. Agora, efeitos no mercado. Claro, isto é só fazer contas. A diferença é qual é o asking price? 300 mil, nem vou negociar e eu fecho, porque na verdade, se eu tiver financiamento a 100%, qual é a diferença de 10 mil euros no asking price? São para aí 50 euros a mais na prestação? Ok, tudo bem. Sim, isso vai ter um efeito direto. Aliás, acho que vai acontecer esse fenómeno de, mais uma vez, como tivemos há uns anos e agora abrandou, tu teres várias ofertas acima do asking price por haver uma competitividade muito maior na compra. Ok, excelente. Mensagem final sobre estas medidas. O que é que dirias para quem nos está a ouvir? O que é que eu diria? Eu diria que, primeiro que tudo, isto é uma medida que acaba por nos facilitar a nós como jovens, não é? Vem dificultar o mercado, mas vem nos facilitar acima de tudo. Se tivesse que dizer se era a medida mais correta, não sei. Se é apelativa e ajuda muito a nossa faixa etária, sim, acho que sim. De resto, acho que é uma medida ainda que necessita muito de materialização, ainda precisa assim de uns ajustes. Mas acho que sim, acho que eu como futuro comprador estou completamente feliz, não é? Claro, temos sempre essa... Não vai gostar. Eu tenho 28 anos, portanto ainda tenho uns anos pela frente para beneficiar disto. Sim, é verdade. Passa muito rápido. Mas é isso, eu também me sinto assim um pouco nessa encruzilhada de título pessoal, claro, que acho que é uma excelente medida e politicamente eu também acho que é uma excelente medida, mas para nós que trabalhamos tanto com imobiliário, que falamos tanto com consumidores, com brokers imobiliários, confesso que me preocupa um pouco do ponto de vista
do desenvolvimento do mercado imobiliário, porque não tendo uma maior oferta, teres uma perversão na procura, não vai correr muito bem. Na minha opinião, mas é o que é. Por isso, João, obrigado pela tua disponibilidade. Foi uma conversa muito fixe e certamente voltaremos a falar sobre este tema, porque nas próximas semanas teremos desenvolvimentos. E obrigado também a quem está a ouvir. Fiquem aí para o próximo episódio do podcast. Obrigado. Muito obrigado. Até à próxima. Abrimos a PI a solicitadores 100% online. 100% online. Se nós estamos a fazer algo no mundo da solicitadoria, então o mundo da solicitadoria tem que ficar melhor. Ponto final.